Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 4, que diz assim: Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João viu aqui os tronos, os santos assentados sobre esses tronos. Ele viu os mártires que foram degolados por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e disse que esses mártires reviveram e reinaram durante 1000 anos. A primeira dúvida que temos aqui é: quantos tronos eram? Não sabemos. João disse o seguinte: vi tronos, no plural, mais de um trono, mas não sabemos de fato quantos eram. Mas é do entendimento comum que esses tronos são os mesmos de Apocalipse capítulo 4 e versículo 4, que eu deixarei na tela final desse vídeo para você assistir novamente, caso não se lembre ou tenha perdido este vídeo. A segunda pergunta que vai surgir é: quem são estes santos que estarão assentados no trono com o nosso Senhor Jesus Cristo e reinando? Olha, para resumir, são diferentes categorias de cristãos. Eu separei alguns versículos aqui, por exemplo, no capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse, está escrito assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, os que foram ressuscitados na primeira ressurreição, a igreja, estes estarão no trono com Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Então, uma outra classe ou categoria de pessoas que estarão no trono com Cristo são aqueles que sofreram e sofrem por amor ao Evangelho do nosso Senhor. Também os mártires, o texto diz que eles reviveram e reinaram durante 1000 anos. E alguns também defendem os 144 mil. Outra pergunta que surge aqui neste versículo é com respeito aos mártires. Sobre os mártires, eu já falei em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10 e 11. Eu falei exclusivamente sobre os mártires, a visão dos mártires. Vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, um sobre o trono e o outro sobre os mártires, no finalzinho do vídeo, na tela final, para você assistir novamente. Mas só para entender um pouquinho, alguns vão defender que os mártires, eles não fazem parte da igreja, mesmo os que morreram no período da graça. Alguns acreditam que eles terão uma fase especial, um julgamento especial. Assim como todo cristão passa pelo tribunal de Cristo, então acredita-se que os mártires terão um tratamento diferente. Então os mártires que foram vistos aqui seriam os que estão em Apocalipse capítulo 6 e 10 ou os que morreram durante a grande tribulação. Morreram durante a grande tribulação por rejeitar o anticristo, tá? Nem todos os que vão morrer durante a grande tribulação serão por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns porque vão realmente rejeitar o anticristo como Messias. E os mártires estavam chorando.
E por que é que os mártires estavam chorando? Existem pelo menos 3 principais motivos por que os mártires estavam chorando. Primeiro, eles não participaram das bodas e do tribunal de Cristo. Eles clamam pelo triunfo do Messias. Eu já falei isso lá no outro vídeo, que a oração aqui, ele clamando pelo triunfo do Messias, pedindo o Messias para julgar e para pelejar e fazer justiça. A oração de Estevão, por exemplo, a oração dele era pedindo perdão, mas a oração aqui desses mártires no período da tribulação é uma oração diferente. Eles pedem justiça. E por que é que um pede perdão e misericórdia e o outro pede justiça? Alguém vai dizer que a oração do homem de Deus precisa de estar de acordo com o propósito de cada momento. No período da graça, no nosso período, nós pedimos misericórdia, mas no futuro pedirão justiça, vingança, os juízos de Deus, o selo, as taças, as trombetas, Deus trazendo justiça nessa terra. Não será tempo de graça, será tempo de justiça. Por isso, os mártires estão clamando por justiça. Então é interessante saber que são principalmente e não exclusivamente de Israel, não deve fazer parte da igreja, são uma classe diferente, estão orando de acordo com o momento em que eles estão vivendo, tribulação e justiça, julgamento. Eles estão salvos, mesmo os de Apocalipse capítulo 6 e 10, mas estão aguardando o triunfo do Messias. E é interessante aqui que o apóstolo João disse no finalzinho do versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse: eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, se eles perderam a sua vida por amor a Cristo e por rejeitar o anticristo, eles terão a sua vida de volta. Jesus Cristo disse aqui em São Mateus capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Os mártires perderam a sua vida por amor ao Senhor, mas encontraram a sua vida, reviverão e reinarão com o Messias. Pessoal, ficamos por aqui neste versículo tratando sobre os tronos, sobre os que estão assentados sobre o trono, sobre os mártires e sobre a sua nova vida, a sua ressurreição. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.